Jerusalém. E falando sobre a Parashat Emor aqui em Israel. Aqui vocês no Brasil ainda devem estar aí na Hareimot Kedoshim, mas não tem pecado estudar a próxima Parashat também. É permitido estudar a próxima Parashat também, quem quiser vai se adiantando já. E aproveitam aí também. A Parashat Emor, a gente fala, no começo da Parashat, traz a proibições especiais que tinham para os Kohanim, para os sacerdotes, que eles não podiam se impurificar. Proibido para um sacerdote, para uma pessoa que é um Kohen, se impurificar. Impurificar, a gente sabe que tem vários níveis de impureza no judaísmo, na lei judaica, quando o nível mais alto de impureza é o morto. Ou seja, uma pessoa que é um sacerdote, que é um Kohen, descendente de Aaron a Kohen, e a gente sabe que no povo de Israel, a gente tem muita gente, não muita gente, mas tem bastante gente que a gente sabe que é aquele sobrenome Kohen, tem vários sobrenomes em hebraico, né, que falam Kohen, Kuk também, que é o primeiro rabino, grande rabino de Israel. Kuk é a abreviação de Kodesh Kodashim, santo santuário, representando também que ele era Kohen. Ele foi trocado o sobrenome dele, na verdade. E tem também Kahana, e tem também, tem vários nomes, né? Katz é a abreviação de Kohen Tzedek, né? Kohen, justo. É assim que os judeus guardaram a sua, o Ichus, né? A sua genealogia, da parte sacerdotisa, né, dos Kohanim, e é proibido, até hoje tem proibição de se impurificar com um morto. Inclusive existem perguntas alahicas complicadíssimas sobre se um Kohen, que é um sacerdote hoje em dia do povo judeu, quer estudar medicina, que como é impossível estudar medicina sem tocar no morto, sem estar no quarto com um morto. Então existem muitos problemas. A pergunta é realmente o que na verdade essas proibições vêm dizer para a gente, né, para o sacerdote, porque é justo para os Kohanim. Se é uma coisa problemática, por que não também a proibição para todo mundo? Talvez para todo o povo de Israel, talvez para toda a humanidade também. E o que vem representar essa impureza, né, que a gente está tentando lutar, que o Kohen, o sacerdote, tem que evitar de entrar em contato? Bom, você me complicou porque você também está querendo que a gente fale qual é a diferença dos Kohanim para todo mundo, que isso é um assunto por si só também pesado. Porque tem essa diferenciação com os Kohanim, a gente tenta também falar então você tem que fazer que nem político, né? O político não escuta a pergunta, ele responde o que ele quiser. Ele fala o que ele quer. Inclusive ontem eu estava num hospital aqui em Jerusalém, o Hadassah, e tinha uma placa lá realmente digital falando Azarat Kohanim. Era tipo um limite, que tinha um lugar que não podia entrar Kohanim. Então você entende que esse é o lado pesado do hospital. Interessante, aqui em Israel o pessoal não conhece, mas o hospital aqui em Israel, Shaarei Tzedek, vai de acordo com as leis judaicas, né, se comporta e realmente tem tudo preparado para Kohanim não estarem dentro de uma área onde um morto pode estar presente. Esse é um assunto muito pesado no judaísmo e é claro que ele está do grupo das mitzvot, que eles são considerados huká, que são mitzvot que a gente não tem, a princípio, uma explicação racional delas. A gente não pode falar qual é a racionalidade, a gente não cumpre ela, vamos dizer assim, por algum motivo racional. Essas mitzvot, como na verdade também todas outras mitzvot, que elas são até mais racionais, a gente cumpre porque Deus mandou, a gente já falou disso aqui. Se a pessoa pergunta por que a gente faz essa mitzvah, ou porque a gente não transgride uma certa proibição da Torá, é porque Deus mandou. Mas, por outro lado, a gente tem um dever de leavino leaskilo, de entender as mitzvot. O máximo possível que a gente possa conseguir chegar. Que a gente pode entender. E sobre esse é um tema que abrange grande parte desse livro, o Sefer Vaikra, o Levítico. Tem muitas leis aqui também. E toda a Torá está recheada de coisas ligadas a Tumá, essa impureza, e principalmente, como você falou, dos Kohanim. Eu gosto sempre de olhar o que o Rashar Hirsch, o Rabino Simson Rafael Hirsch, falecido, século XIX... Não precisa falar no microfone, pode falar. Sim, estou preocupado para falar direito no microfone. Eu falei que está dando eco, eu falei que falar no microfone, mas não precisa falar o microfone. A gente está no rádio, deixa ele de lado. Assim, tá bom. É que eu sou marinheiro de primeira viagem. E aí... a gente está há 2 anos, graças a Deus, não? Uau. Então, o Rashar Hirsch, ele fala de um modo geral sobre toda essa história de impureza espiritual e principalmente aqui, que é o ápice que a gente vê, que o Kohen não pode receber uma impureza de um cadáver, mesmo da família dele, são coisas muito extremas, que alguém muito próximo a ele também não é só alguém de fora e tal, mesmo alguém da família, são coisas... a Torá ela vai descrever aqui no início da Parashá quais são as pessoas
são exceção à lista para ele, mas de modo geral, ele pode se purificar para cadáveres da mãe, pai, o filho, a filha, o irmão. É isso de modo geral, mas outras pessoas ele não pode. Então é um assunto muito sério, a gente tem que tentar entender ele. Eu gosto de analisar nisso o Pirush, como eu falei, do Rashar Hirsch. O Rashar Hirsch tem uma ideia geral, que a gente até já abordou um pouquinho aqui, que o Mishkan, no santuário nosso, o Yom Mikdash, é um lugar de vida, não é um lugar de morte. Ele está sempre relacionado à vida. Que é o motivo, na verdade, que o próprio Kadosh Baruch Hu, Deus, né, por meio do profeta, falou para o David que ele não pode construir o templo porque ele matou muita gente. Apesar que ele matou por autoproteção, para proteger o povo de Israel, mas mesmo assim, já que você está envolvido em guerras, não tem a ver você construir o templo. Exatamente. Shlomo é o nome de Shalom, né? Shlomo é a palavra Shlomo que construiu o templo. A base da raiz da palavra vem de Shalom, que é paz. E legal. E realmente, então, o templo é algo que está relacionado à vida, não à morte. Isso também está relacionado que o culto judaico, ele é bem longe da morte. Por exemplo, os sacerdotes egípcios tem uma veneração para a morte muito grande, toda a cultura egípcia, e os sacerdotes judaicos, muitas leis da Torá, a gente vê que elas são antítese do sacerdote egípcio. O sacerdote judaico, a gente já falou, que não pode ter terras, e os sacerdotes egípcios, eles tinham terra, eram latifundiários maiores, únicos do Egito, mesmo quando o José ele tirou as terras, ele desterrou toda a população egípcia. A Torá fala que os sacerdotes egípcios eram intocáveis, né? E muitas coisas de luto que os sacerdotes faziam, como fazer careca e a barba e tudo, isso os sacerdotes nossos são o contrário. Então tem toda uma veneração da vida e não da morte. Mas se é assim, é muito bonito falar isso, mas o que tem coitada da morte? O que a morte fez, coitada? Alguém pode levantar e dizer, tá bom, a gente não vai venerar a morte, mas a morte é parte da vida, é parte, como se diz hoje, a morte é parte do ciclo da vida. Né? Você não pode renegar. Sem a morte não tem renovação no mundo. Se não tem incêndios nas florestas, não tem renovação da floresta. E a gente sabe que a morte é parte do ciclo, senão o mundo estaria cheio de criaturas totalmente ultrapassadas aqui. E uma geração, ela se propõe a outra e renova o mundo, e renova a humanidade, toda a fauna e a flora do mundo. Então a morte tem um lado bom. Por que coitada tanto da morte? Então não vamos venerar a morte, mas não vamos fechar os olhos. O que a Torá é tão contra a morte? Então, é uma pergunta que me instiga muito, que me atrapalha muito. O que é tão mal na morte assim? E aí, a princípio a gente vê já na paraxá passada, talvez, tentando uma direção, que talvez isso que vem mostrar, né? Talvez está falando do templo, né? Quando Nadav viu os filhos de Arão morreram no templo, a Hassidut explica muito, na verdade, que o que eles queriam, na verdade, é se aproximar de Deus de maneira muito forte. E essa aproximação de Deus a tal ponto que eles estavam dispostos a morrer para poder se aproximar de Deus, como o próprio Deus falou para Moshe Rabbeinu, que para poder realmente abranger a presença de Deus, só uma pessoa morta pode chegar a um nível tão alto. Então eles não aguentaram aquela pressão de tentar entender, tentar sentir Deus, e estavam dispostos inclusive a morrer, como eles fizeram realmente. E a Paraxá também, o Kedoshim, já vem falando, né, para Aaron, toma cuidado quando você entrar no Yom Kippur para não morrer. Como quem dizendo, você vai sentir uma força muito grande, né, de aproximação, que você vai querer se juntar a essa luz, a essa força, mas mesmo assim não é isso que eu quero de vocês. Eu quero vocês que continuem no mundo material, porque Deus criou o mundo material para ser santificado, para o mundo material ser santificado, e não para o mundo espiritual. Anjos tem bastante, mas homens materiais... Acho que anjos materiais não tem muito, vamos dizer assim. Eu ia falar outra direção do Rashar Hirsch, mas antes de falar ela, agora eu vou pegar de você o costume de falar uma historinha baseada no que você falou. Existe uma vez eu vi um depoimento de uma senhora que hoje ela mora em Kfar Chabad, em Israel, ela é religiosa. Na época, uns anos atrás, ela era uma israelense não religiosa, e ela teve um acidente que desabou um prédio, e ela... É um daqueles depoimentos de pessoa de morte clínica. Morte clínica. E eu não me lembro, eu já li vários desses, não me lembro de nenhum desse eu me lembro, porque tem uma coisa muito ligada ao que você falou, que ela descreve, como todo mundo que descreve essa morte clínica, que
parece que está viajando em relação a uma luz muito grande, muito bondosa, e você tem muita... E a pessoa tem muita atração de se aproximar dessa luz e tal. E essa luz pergunta para ela, ela está se lamentando que eu não quero morrer agora. E aí essa luz pergunta para ela, por que você não quer morrer agora? Ela fala, não, porque eu não cheguei a fazer muitas coisas ainda. E parece que essa resposta dela não foi tão aceita, porque ela continuou sendo atraída pela luz, não mudou nada, ela não acordou. Mas, de novo, foi feita a pergunta para ela, por que você quer voltar? E aí ela disse, porque eu estou sentindo uma atração muito grande para chegar a você, e daqui a pouco eu não vou ter mais vontade de voltar para lá, então eu estou pedindo agora para voltar, antes que seja tarde demais. E parece que essa resposta teve um sucesso, uma piedade divina, e depois ela fala que acordou, como diz todos esses casos de morte clínica, no hospital. Então foi aceito. Sim. O vô da minha esposa também teve um caso desses também. Teve uma morte clínica e tudo que está escrito nos livros, né, ele também viu, a luz e tudo. Também não vou entrar em detalhes. Eu não fiz uma pesquisa total sobre isso, mas essa história que ele contou, eu não conhecia ele, não cheguei a conhecer ele. Mas quando ele voltou, ele falou que realmente teve uma luz. E aí, em determinado momento, falaram para ele: a gente vai te devolver de novo para mais alguns anos, porque você tem que educar os seus netos. Uau. E a minha esposa conta que esse tempo, depois quando ele acordou de novo, foi o tempo que ela se lembra da vida conjunta com ele, indo para a sinagoga, acompanhando ele para a sinagoga. Incrível. E ele sempre dava a mão para ela e falava, assim, segurando forte na mão dela, e falando, é por isso que eu estou aqui ainda. Então tudo isso diz para a gente que Deus quer a vida é o nosso palco de atuação e não a morte. Isso que Deus quer. E por isso que a Torá é tanto Torat Haim, a Torá da vida, e a Torá faz o culto à vida, não à morte. Eu só queria colocar, então, essa questão, já que eu já falei do Lachariris, colocar também para complementar, que a questão da morte, o que é o ruim da morte? A morte é a nossa ligação com o mundo físico no lado mal, do nosso lado preso no mundo físico. É a vida, quando o organismo ele fale, ele tem a falência dele, você vai embora, acabou a vida. Então tem algumas coisas na natureza que puxam a pessoa para baixo. Pode ser a morte, pode ser doenças, pode ser até sensualidade, pode ser a atração, pode ser, como se fala isso, o Yetzer Hará, coisas ligadas aos maus instintos, o lado teu físico que te leva a fazer alguma coisa, um apetite muito grande a uma coisa, uma cobiça, todos esses lados maus, que são bem materiais, bem físicos, puxa isso. O que é tão mal nisso? Parece vida. Tem o lado de vida nisso, você pode estar com fome e tal, mas o lado ruim é que isso isso tira a liberdade da pessoa. O Lachariris fala no sentido da liberdade ética. O que é liberdade ética? É a liberdade da gente poder fazer o que a gente acha certo, não o que a gente quer. Em hebraico a gente já falou aqui que tem uma diferença entre a palavra Hofesh e Herut. Hofesh é você fazer o que você quer. Hofesh é férias. É umas férias, Hofesh. E Herut é uma palavra até meio sofisticada, é uma liberdade sofisticada. É a liberdade de eu fazer o que eu acho certo. Pode ser que eu estou com uma cobiça, pode ser que eu estou com uma tendência natural ou corporal de fazer alguma coisa, mas eu, de maneira sã e plana, eu falo, não, isso não é o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer outra coisa. Que parece que eu estou me castrando, porque eu estou me segurando, e eu não estou deixando essa coisa explodir. Por outro lado, isso é um exercício de liberdade muito grande. O que eu ganho com isso, fazendo isso? Falo, poxa, se eu fizer isso toda hora, eu vou me castrar. Toda hora não vou me realizar. Não é verdade. Porque existe um paradoxo muito grande. Na hora que eu consigo segurar esse meu lado, e eu consigo fazer o que eu acho certo fazer, isso dá uma realização muito grande na pessoa. Até a nível físico, a pessoa vai ter serotonina, ela tem um hormônio que, quando você consegue fazer você acaba de fazer uma tarefa que você tem que fazer, ou você tem ou você tem uma vitória interna, que você conseguiu sobrepujar um problema que você tinha, ou uma tendência que você tinha de fazer uma coisa, isso dá até esse hormônio, serotonina, você recebe uma recompensa cerebral. Quer dizer, existe uma realização muito grande. Isso é a celebração da vida realmente. A gente parece que você está castrando a vida. Poxa, eu queria fazer isso, mas eu não posso fazer. Isso, na verdade, não é uma coisa muito certa, não é uma coisa ética de fazer, mas é coisa complicada. Mas isso justamente é a vida. E a morte representa muito isso.
A morte representa isso, o lado da natureza que prende a pessoa para baixo. E a Torá quer afastar os Koanim desse mundo, quer botar eles no mundo de liberdade ética. Então, se é assim, tão bom assim, por que não faz com todo mundo, como você falou, tentando responder a pergunta que você formulou no início. Então, se é tão bom separar as pessoas da morte, vamos separar todo mundo da morte. Vamos fazer que ninguém toque em nenhum cadáver, ninguém pode estar em presença de cadáver, porque a Torá também é a Torá... Então, o morto representa a falta de liberdade, por quê? Porque ele está morto, essa é a ideia? Então, porque ele não pode fazer o que ele quer. Mostra a vitória da matéria sobre o espírito. A matéria venceu o espírito e o espírito não pode mais ficar naquele corpo. Aquele corpo faliu, aquele organismo acabou e o organismo venceu, de certa maneira. Fala para o espírito, olha, você não pode mais morar na minha casa. Eu sou uma moradia para você, eu não sou mais, porque... Escuta, eu não sirvo mais de estrutura para você. Então, isso a Torá tenta afastar os Koanim disso. Por que não todo mundo? A Torá tenta afastar ao máximo a gente da morte. Que a gente, por exemplo, existe uma proibição da gente não tentar se comunicar com os mortos. Existem várias coisas relacionadas a isso para todas as pessoas, como nós que somos só Israel e não Koanim. Mas... E na época do templo, uma proibição também de entrar no templo impuros. Impuros também. É verdade. Muitas proibições de tomar é relacionada a todo o povo de Israel. Essa específica dos Koanim, que os Koanim parecem que precisam ser exemplos para todo o povo, e a Torá quer botar eles num nível a mais, para a gente almejar esse nível, talvez ético e espiritual, que a Torá é tão rigorosa com os Koanim, mas de modo geral, como você falou, provavelmente é para todo mundo. Muitas das leis de pureza e impureza são relacionadas a todo o povo de Israel. Então, essa parte da Tumá Vetará realmente dos Koanim tem que realmente aprender da Torá a guardar a Herut, né? O próprio, acho que a Gemara escreve, né? Que uma pessoa, a gente falou uma vez isso, mas eu revejo isso de novo. Uma pessoa que é escrava dos maus instintos, era escrava dos escravos, porque o próprio mau instinto é um escravo de Deus para treinar o homem, né? Fazer um treino espiritual para poder desenvolver o homem. Quando o homem baixa a cabeça frente aos maus instintos, né, ele na verdade está sendo agora subjugado ao escravo, um escravo dos escravos. Um escravo de escravos. É melhor ser escravo de Deus do que ser escravo dos escravos de Deus. E com essa brachá, se Deus quiser, a gente termina essa paraxá. Semana que vem, se Deus quiser, tudo de bom para vocês. Shabbat shalom.